Isso é um banda raiz, Mizifi? Alô, família, aqui quem fala é Breno Menezes. Você está em mais um episódio do podcast Umbanda Raiz com Luiz Gustavo, e hoje eu tô acompanhado aqui com o host, nosso querido Rafael. Fala aí, galera, tudo certo? Vamos aí hoje aprender muito aí, tentar arrancar algumas respostas aí do Tio Gu, principalmente aí pra gente que é leigo na Umbanda. Dessa vez, a ignorância é uma dádiva sim, tá? E você vai ser ignorante só uma vez, porque depois desse podcast aqui, a ignorância ela se dissipa. Fechou? Fala pra mim, Tigu, como é que você tá? Alô, saravá fraternal a todos. Agora é 2 contra 1, né? Agora o negócio ficou mais apertado. Vamos ver, estamos com a sacola cheia de informações, de experiências, de vida para passar sobre Umbanda. Aqueles que nos ouvem, nosso abraço fraternal. Vamos tentar abrir a nossa mente, mudar as concepções, fazer grandes reflexões e buscar os resultados. É isso aí. Manda aí, Breno. O que você vai me perguntar hoje? Fechou. Nós temos algumas perguntas aqui da audiência, tá? Eu quero começar tirando um estigma, que eu estava refletindo um pouco sobre isso ao longo da semana. Quem não conhece terreiro, quem nunca entrou no terreiro, passa na frente ali e fica imaginando o que são aqueles sons que estão ali dentro, etc e tal. Toda religião tem um culto, tem uma cerimônia. E como que é a estrutura de um rito dentro do terreiro? Qual que é o passo a passo? Como que começa? O que tem ali dentro? Como que termina? Como faz a audiência imergir ali em como que é esse universo, desde o momento em que se inicia o rito até o momento em que ele finaliza, Tigu? Ok. Para falar de rito, nós temos que falar de simbolismo. O ser humano é muito ligado a símbolos. E geralmente, ou durante muito tempo, a Umbanda ela teve uma caminhada meio de transmissão oral. Então, essa transmissão oral trouxe uma grande quantidade de manifestações simbólicas, que é o tal do rito de Umbanda, né? Que todo mundo fica querendo saber como é que funciona. Basicamente, terreiro tem que ter abertura, firmeza das estruturas de terreiro, né? Que são os assentamentos. Depois, defumação, que pode vir já na abertura ou antes da abertura. Segundo, evocação e invocação das energias, né? Trazer o axé para o terreiro. Qual que é a diferença entre evocação e invocação? Isso aí traz uma série de celeumas, né? Para os iniciados em Umbanda, eles vão entender o que eu estou falando. O que está interno, quando ele sai, ele exterioriza. E o que está externo, quando ele está externo e vem para o interior, ele vem do exterior para o intra. Então ele exterioriza de forma reversa. Então traz uma certa confusão, e quando eu falo na introspecção de Umbanda, quando eu falo que eu quero externar uma energia, na realidade eu estou invocando, eu estou buscando de fora para dentro. E quando eu vou evocar uma energia, eu vou trazer de fora para dentro, ou do meu corpo, ou do terreiro, etc. Então é um antagonismo. Não é o que a gente usa geralmente na física, né? Que é interiorizar, é trazer para dentro, exteriorizar, trazer para fora. É o contrário, eu trago de fora para dentro, mas dentro de uma concepção que eu trago sagrado para dentro do meu corpo. Em síntese, quando eu vou invocar, eu estou invocando algo fora de mim. E quando eu vou evocar, eu evoco o que está dentro para poder manifestar ele de forma externa. Consegui te responder? Perfeitamente. E continuando, após esse período de evocação, como que o rito continua? E aí você faz as chamadas, né? Você já trouxe o axé para dentro do terreiro, existem várias formas de trazer esse axé. O que é axé? Trazer as forças da natureza, água, terra, fogo, ar, e em alguns casos específicos o éter. Isso são comandos mentais que nós damos e nos sintonizamos energeticamente com essas forças, porque os elementos estão dentro do nosso corpo. Exemplo, você sabia que você tem fogo, água, terra e ar dentro do seu corpo? Sabia? Sabia, até que sabia, mas assim, nunca parei pra pensar. Nunca parei pra pensar que... Água sim, né? Porque a gente é feito de água, né? Mas o resto nunca tinha. A terra são seus ossos, né? Sim. São seus ossos, são seus músculos, etc. O calor está no sangue
e na sua circulação de forma geral, que é o fogo. O ar está nos pulmões, né? E a água, que nós somos 70%. O éter se manifesta quando você entra em sintonia com energias superiores, espirituais, devocionais, meditação, etc. O éter se manifesta através do seu campo mental, que é onde você consegue habitar qualquer lugar do planeta usando a sua mente, ou do mundo, ou da esfera celeste, ou de outros planetas, de outras dimensões. Então o éter ele é ocasional, ele não é obrigatoriamente uma força que te compõe. Então quando você traz o axé para dentro do terreiro, você está evocando essas forças da natureza, usando o seu DNA, a sua energia interpessoal, para que sirva como um marcador. Por isso que quem está tocando um terreiro tem que estar bem, não pode chegar lá desequilibrado, bebeu todas. Essa é uma das coisas que eu ia perguntar. Quando você está no terreiro, assim, eu pelo menos a minha experiência era em centro espírita, né? Os espíritos que descem ali no terreiro, dependendo do terreiro, podem ser espíritos, às vezes podem ser espíritos mentirosos, ou sempre a pessoa que recebe ali vai ter um controle de que são espíritos elevados ou espíritos que estão querendo fazer o bem. Legal, essa pergunta é muito boa, no sentido que, nessa complexidade de preparação que eu estou falando aqui agora, uma das coisas que mais batem é que um terreiro mal preparado, ele pode receber na gama dele essas interferências. Porque quando você modula o terreiro, ele vira tipo o espírito pode mentir pro médium? Sim, com certeza. Quando você está modulando o terreiro, você faz os seus fundamentos, suas firmezas, você está criando escudos de proteção para o terreno onde você está. Agora, se o escudo está mal montado, se o escudo não foi bem firmado, entra de tudo e sai de tudo. E espíritos mentirosos, eles precisam de campo, precisam de estar acompanhando médiuns de mecânica de incorporação, despreparados, para darem frequência a eles. Ou usando a parte anímica do médium, que é o quê? A parte da alma, que são os conceitos que nós trazemos de outras vidas e que acabam se exteriorizando. Tem pessoas que são mais caladas, outras são mais extrovertidas. Reflete no médium? Sim. O terreiro é uma caixinha de surpresa. Quanto melhor ajustado tiver o terreiro e na sequência de abertura você fundamentar bem esse terreiro, melhor ele vai funcionar. Então, não indico abrir uma gira, uma sessão, se você não está bem. É por isso que o preparo para a gira é antes. É 2 dias antes, 3 dias antes, você já começa a entrar na frequência da gira, que é cortar a carne vermelha, não ter atividades sexualizadas, não ficar entrando em combates, brigas, discussões, etc. Entrar num silêncio curativo, alimentar bem, dormir bem, porque você vai precisar dessa energia na hora da gira. Respondi ou não respondi, Breno? Fala pra mim. Fala, Rafa. Gostou da resposta? Muito bom. Respondido. Dentro dessa questão, eu quero já fazer um gancho para você, telespectador, ficar aí pro próximo episódio. Próximo episódio a gente vai falar sobre o ponto de vista da Umbanda acerca da sexualidade. Como que é a Umbanda? Isso é complexo, hein? Porque as pessoas confundem muito o tal do gênero com sexualidade, com energia, com identidade. E isso tudo dentro de um balaio dominado por uma palavra-chave, frustração. E eu vou explicar o que a frustração faz nas nossas escolhas, não só pela questão da sexualidade, mas pela vida de forma geral. Vamos lá, vamos até o nosso próximo episódio. Você que comanda aí, Breno, como é que vai ser? Uau, é isso aí. Fique aí com o nosso podcast aí. Siga o Tu És nas redes sociais, principalmente Instagram ali, e recomende este episódio e o podcast Umbanda Raiz para os seus amigos. Fechou? A gente se vê na próxima. Valeu! Isso é Umbanda Raiz, Mizifi?